Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia sábado, dia 2 de março. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, a liturgia de hoje farta de muitas referências teológicas, espirituais, religiosas, enfim. Mas particularmente esta visão no Evangelho. Ela nos faz descer ao fundo no descomunal amor de Deus por toda a criatura humana. Na primeira leitura, o profeta Miqueias, ao mesmo tempo que nos oferece orientações precisas sobre a majestade de Deus, ele faz uma oração ao Senhor suplicando seus prodígios como ele fazia outrora. Esta forma de agir do profeta é muito comum na história veterotestamentária e por isso nos permite observar atentamente, minuciosamente, como bom exemplo e praticá-la igualmente em nossos tempos atuais. Instruir e rezar mais intensamente é um dos exercícios quaresmais, os quais nos colocam constantemente na graça de Deus. Por este olhar do profeta, notamos que o salmista o acompanha em sua oração, reforçando a tese do profeta ao dizer: O Senhor é indulgente e favorável. Querido povo de Deus, existem incontáveis formas de experimentarmos o incomensurável amor de Deus e suas indulgências em nossas vidas. Basta termos coragem de agirmos como verdadeiros e bons cristãos, sobretudo nestes tempos quaresmais.
o Evangelho, bastante rico em dados historiográficos e também principalmente religiosos, quer nos oferecer uma dessas formas de lograr o amor de Deus. Se lançarmos uma espécie de lente de aumento no Evangelho, vemos que a parábola do filho pródigo contada hoje se encaixa perfeitamente em cada um de nós, seja por este ou aquele aspecto, não importa. O filho que toma sua parte na herança e prefere abandonar as graças e proteção do pai e gozar das coisas mundanas. Veja se isso vai dar certo. Não vai de jeito nenhum. Abandonou a casa e a proteção paterna. Não tem como o ser humano seguir adiante sua vida sem a proteção de Deus em sua vida. Quantas pessoas já não passaram por ocasiões como esta? Depois de esbanjar todos os seus bens, o filho pródigo se arrependeu e quis voltar ao regaço acolhedor do pai. É lógico que em situações como esta, desafiadoras em todos os aspectos, sobretudo em uma ótica familiar, é lógico que sempre existirão os prós e contras. O pai, nesta ocasião, totalmente a favor do filho arrependido, enquanto que o filho mais velho, que tinha ficado em casa, tem suas dúvidas em relação àquele retorno e recomeço. O que você faria? Acolheria o arrependimento da pessoa arrependida ou a menosprezaria? Vale a pena lembrar que o Evangelho, na situação de hoje, fala de um verdadeiro arrependimento e não de um falso arrependimento, que seria outra história. A história de hoje conta que o filho realmente ele foi tocado no íntimo do seu coração e se arrependeu. O que você faria? Um cenário como este é bom para refletirmos pelos dois lados da moeda. Digamos que você seja o filho esbanjador e arrependido. O que você faria no lugar deste filho do Evangelho? Ou digamos que você seja o pai acolhedor. Como que você agiria em relação à volta de um e em relação àquele outro que resiste? E também digamos que você seja o filho que ficou em casa e que resiste em acolher a volta do irmão arrependido. Como que você agiria? Hoje, da forma que você se encontra, em qual desses três personagens você se encaixaria melhor? Reflita profundamente e faça dessa parábola um exercício para este tempo da Quaresma em sua vida. E leve também este exercício espiritual para o seu dia a dia. Pois Deus, Ele quer acolher todas as pessoas de coração verdadeiramente arrependidos. Medite profundamente. Deus abençoe você e toda a sua família.